Então, a mesa dessa manhã, a gente vai, na ordem do programa, começar com o Bernardo Api, do CCIF, depois a Melina, que está de modo híbrido. Ah, tá, desculpa. Primeiro a Melina, então. Melina Lukic Rocha, da Universidade de York, que está falando com a gente híbrido. E depois a Camila Krankov, da CEPAL. Né? Bem, e os comentários são da Vanessa Canado, que é a diretora do Inspire Tax Research Center. Muito obrigada pelo convite ao MATE, como é que vocês falam em português, MAD, o MATE em inglês. É um grande prazer participar dessa mesa. Agradeço imensamente ao Rodrigo Orair, que foi quem me fez o convite, né? E o Rodrigo, não sei se ele está aí, mas eu estava conversando com ele por mensagem. O Rodrigo é uma pessoa que eu admiro muito, grande pesquisador aí do Brasil, não só nesse tema de reforma do consumo, mas também no tema de reforma da renda, né? Com várias publicações relevantes. Então, é uma pessoa que eu admiro muitíssimo e fico muito feliz de poder participar desse evento que ele está organizando. E também muito feliz de encontrar aqui nessa mesa, né, Vanessa, o Api, e também a colega que eu ainda não conheço, mas você... desculpe, eu não estou com a programação aqui. Então eu vou começar com a minha fala, né? Eu combinei até com a Pita a gente dividir um pouco o tema, que também é um tema que o API conhece bem e sempre apresenta sobre a reforma sobre o consumo. Então eu fiquei de falar mais sobre o diagnóstico, apresentar mais ou menos as características do IVA, né? Do modelo ideal de IVA, e rapidamente também expor as propostas que estão em debate hoje no nosso parlamento, né, tanto na Câmara como no Senado. Então, deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela aqui, que o Google Meet eu não tenho muita... Tem como eu compartilhar aqui, gente? Our entire screen, present a window. Tá, deixa eu ver aqui se eu... Eu acho que eu não... Só um pouquinho, gente, que mudou do Zoom e eu tô um pouco... Tá. Eu não estou conseguindo compartilhar, mas não tem problema, acho que tem alguma coisa bloqueando aqui no meu computador. Bom, então eu vou começar falando sobre os principais problemas, né, e fazendo um diagnóstico da tributação atual sobre o consumo do Brasil. Eu acho que isso é um debate já bem colocado, né, que nosso sistema é um dos piores do mundo, e nós temos diversos problemas, então eu vou passar rapidamente pelos principais problemas para a gente chegar, então, ao que a gente chama de uma reforma, um modelo ideal que deveria ser adotado na reforma tributária sobre o consumo no Brasil. Então, nós temos um sistema sobre o consumo, né, que ele foi criado lá na década de 60, e um dos principais problemas é que ele fragmentou a base do consumo em diversos tributos, né? Então, hoje a gente tem os 3 entes da federação tributando o consumo, uma parte do consumo, né? Então, a União com o IPI, então esse imposto que é um imposto bem arcaico sobre a produção, né? Sobre a indústria, que é não cumulativo, porque tem uma série de limitações com relação à cumulatividade, a não cumulatividade. Junto com o IPI, nós temos também PIS/COFINS, né, que começou como contribuições cumulativas, né, sobre o faturamento, sobre a receita, e que depois passaram em 2002 e 2003 a tributarem também dentro de um sistema não cumulativo, muito próximo aí a um sistema do IVA, né, apesar de ter também diversas limitações à não cumulatividade, ao creditamento, e também a base ser a receita, o faturamento, e não operação como num sistema IVA. Então, nós temos a União tributando isso, e cabe lembrar que originalmente, né, a ideia, se nós pegarmos aí todas as discussões da Constituinte, não era dar para a União todo esse poder de tributar o consumo, né? Dentro da Constituinte, se a gente for ver os debates, né, o consumo deveria ser tributado prioritariamente pelos estados, através do ICMS, e uma parte pelos municípios através do ISS, né? A ideia original pela Constituinte seria dar somente a competência de tributar pelo IPI, né? O consumo pelo IPI, nem é o consumo, é a produção,
para a União. Mas essas contribuições vieram a tomar por diversos motivos que não cabe aqui. Eu acho que ontem foi explorado bem essa questão das despesas, né? Pelo que eu vi aí do resumo, principalmente Felipe Salto, a questão do teto dos gastos. Então, acho que por questões aí de despesas, principalmente previdenciárias, né? Eu acho que o PIS e COFINS, essas duas contribuições, se tornaram muito mais relevantes em termos de tributação do consumo do que originalmente foram pensadas na Constituinte. Nós temos também os estados, então, né, com o verdadeiro tributo que deveria ser sobre o consumo ICMS, mas o ICMS também tem uma série de problemas, né? Dentre esses problemas, nós temos, primeiramente, a base ela não ser ampla, não englobar serviços, e isso causa uma enormes distorções em termos de conflitos, complexidade, dupla tributação, contencioso, né, principalmente com relação ao ISS, então uma série aí de materialidades que ainda estão em debate se devem ser tributadas sobre o ICMS, pelo ICMS ou pelo ISS. Recentemente a gente teve uma decisão importante que foi o STF dizendo que o software deveria ser tributado pelo ISS e não pelo ICMS, como sendo dentro da base de serviços, né? Então, vejam, a gente tem uma série, principalmente agora na economia digital, uma série de problemas aí envolvendo essa fragmentação das bases entre ICMS e ISS. O ICMS também tem um outro grande problema, que é a não cumulatividade que nunca foi plena, né? A gente nunca teve uma não cumulatividade total no ICMS, a gente sempre teve restrições ao creditamento, essas restrições aí de diversas ordens, né? Seja para bens do ativo fixo, seja para bens de uso e consumo. Então, essa limitação da não cumulatividade, ela faz com que o ICMS não seja um verdadeiro IVA, né? Porque um dos pilares de um bom imposto sobre o valor agregado, justamente que tenha uma não cumulatividade plena, como eu vou mostrar a seguir. E, por fim, o ICMS ainda tem um grande problema, que foi a arrecadação em parte na origem, né? Então, nas operações interestaduais, quando a arrecadação fica em parte na origem, ou seja, a famosa saída, né? A saída do produto, saída da mercadoria, então se adotou esse critério, digamos assim, temporal, né? Como se fala na doutrina jurídica clássica, como definidor da tributação do ICMS. E isso, como acho que também todo mundo sabe, né, criou uma série de guerra fiscal entre os entes federativos, né, porque, obviamente, com essa tributação na origem, os estados poderiam calibrar a alíquota de modo a atrair investimento para os seus territórios, né? Então, isso eu acho que criou aí uma guerra fiscal enorme, e que todos perderam no final, né? Há diversos estudos aí de diversos colegas pesquisadores que mostram que a guerra fiscal no Brasil foi uma guerra, um perde-perde, né? Todo mundo perdeu, ao final, até São Paulo, que é o estado que deveria ser o único estado a não fazer guerra fiscal, até São Paulo foi obrigado a entrar na guerra fiscal. E, por fim, o ISS, o principal problema do ISS é justamente o problema dele ser cumulativo, né? Além de ser a base super restrita, só tributar serviços, como eu falei hoje, se tem uma grande dificuldade de se definir o que é serviços, né? E a cumulatividade, que obviamente na cadeia cria uma série de distorções e impacta aí produtividade, eficácia econômica, etc. Então, além desses problemas intrínsecos, né, que criam problemas jurídicos, criam problemas econômicos, a gente tem também o fato dessa fragmentação de bases e todos esses problemas terem trazido problemas políticos, né, conflitos de interesses, uma path dependence, né, de modo que cada ente, tendo essa competência, digamos, exclusiva para tributar todas essas bases, hoje fica muito difícil uma conciliação de interesses entre todos eles. Então, veja, são os 27 estados, os 5.000 e tantos municípios, a União Federal, que tem que também entrar num acordo para se criar um tributo novo, né, e um tributo de preferência que englobe todas essas bases, todos esses tributos. Então, a gente ainda tem um problema mais, que esse problema
político e federativo que deve ser superado por conta dessa fragmentação de bases e todos esses problemas que nossos atuais tributos trazem para o nosso sistema. Então, qual que seria a solução, né, que a gente propõe aqui? Eu acho que aqui, pelo menos Vanessa e a Pi, que eu conheço bem as ideias, acho que há um certo consenso de que o melhor modelo para substituir esse caos, né, que eu acabei de mostrar aqui, é a gente tentar implementar um modelo de IVA no Brasil. O IVA, Imposto sobre Valor Agregado, adicionado, ele é um IVA, ele é um tributo que ele já tem uma certa história, também foi criado lá na França em 1954, e desde então a gente tem aí uma série, todo esse histórico de países adotando o IVA. Hoje nós temos cerca de 174 países no mundo, ou seja, quase 90% dos países do mundo adotam o modelo de IVA como modelo de tributação, né? E por que isso? Porque o IVA, ele já se mostrou, e hoje é incontestável, não há nenhuma discussão internacional propondo outra coisa para substituir o IVA, outro tributo, falando que o IVA está ultrapassado, falando que o IVA é um imposto antigo. Não há essa discussão no nível internacional, é só aí no Brasil que a gente vê algumas pessoas levantando isso como se fosse algo dado internacionalmente, o que não existe, né? Então, 90% dos países adotaram esse modelo, porque é o modelo que se mostrou um modelo que traz maior neutralidade econômica. Eu acho que a Pi talvez vai falar sobre isso depois, né, Pi, porque eu não sou economista, mas é o imposto que menos impacta decisões dos agentes econômicos, né, onde investir. Hoje os nossos tributos, eles, por terem essa diferenciação toda de alíquotas, né, de tributação diferenciada, eles impactam o que produzir, se vai produzir, se vai vender produto ou serviço, onde vai produzir, se vai produzir na Zona Franca de Manaus ou em São Paulo, que está mais perto do mercado consumidor. Então, hoje, nosso sistema ele cria uma série de distorções e o que impactam muito a neutralidade e a escolha dos agentes econômicos. E o IVA, por ele ter as características, então, que eu vou mostrar, primeiramente, uma base ampla, né? Então, o IVA tem que ter uma base ampla, de modo... O que é a base ampla? É englobar toda e qualquer operação que envolva serviços e mercadorias. E isso, quando eu falo toda e qualquer operação, significa venda, significa aluguel, significa cessão de direitos, significa qualquer tipo de negócio jurídico que tenha por objeto bem ou serviço. E quando eu falo em bem ou serviço, também eu estou falando em bem tangível ou intangível, imaterial, né? Então, software, qualquer tipo de direitos, né, que eu estou acessando remotamente por meio de uma licença, por exemplo, e também os serviços, tanto serviços que são prestados, esse serviço comum de cortar cabelo, em que eu vou pessoalmente e faço, sou tomadora do serviço de maneira pessoal, mas também os serviços que são entregues eletronicamente por meio da internet, ou acessados por meio de uma nuvem, por exemplo. Então, vejam que quando eu falo em base ampla, eu englobo de novo todo e qualquer negócio jurídico, não só a compra e venda, como se hoje tem no ICMS, né? No ICMS adotou uma doutrina que o ICMS só abrange compra e venda de mercadoria, transferência de propriedade, então o IVA ele é muito mais amplo que isso. Então, toda e qualquer operação com bem e serviço, e essa base ampla, nos IVAs mais modernos, os IVAs mais recentes, esses IVAs que foram criados a partir da final da década de 80, início da década de 90, eles também têm por característica ter uma alíquota, pelo menos uma alíquota positiva única. Ou seja, você tributa por uma só alíquota todos os bens e serviços. Muitos países ainda adotam alíquota zero também para exportação ou para alguns produtos selecionados, então por isso que eu falo que a maioria tem alíquota positiva única, porque a gente pode dizer com certeza que mais de 51% dos IVAs hoje que a gente tem alíquota positiva única. Então, o ideal quando você tributa por uma só alíquota todos os bens e serviços, você não tem mais essa diferenciação, né? É um serviço, é um bem que está dentro da cesta básica, né, por exemplo, e que daí faz jus a uma alíquota zero ou uma alíquota reduzida. Então, a gente acaba também, por meio de uma alíquota única, com todos esses problemas de diferenciação, de contencioso, e também traz uma isonomia entre os consumidores. Eu acho que o API também pode falar muito bem disso depois, que hoje a gente tem um sistema
em que os serviços são subtributados pelo ISS. A gente tem uma alíquota máxima de 5%, né, enquanto o ICMS pode chegar, agora com essas decisões recentes, não pode mais chegar a combustível, energia elétrica, mas poderia chegar a 25%, sendo por dentro, poderia ser 33%. Então, vejam, qual que é a diferença entre o consumidor de algum produto que é sujeito a uma alíquota do ICMS, vamos dizer, de 18%, e um consumidor de serviço que está sujeito a 5%. Eu acho que a PI também tem dados e já fez essas estimativas que o consumidor de serviços tem muito mais renda que o consumidor de certos produtos, e por isso você tributar igualmente com uma alíquota única traz uma enorme redistribuição de renda e isonomia entre os consumidores. E, além disso, por fim, a base ampla, a alíquota única, também é muito alinhada à economia digital, como eu falei no início. É muito difícil hoje você identificar o que é bem, o que é serviço, então você tributa simplesmente tudo igual, da mesma forma. Você só precisa ver se houve uma operação, se houve um negócio jurídico. Você não precisa ver qual que é o objeto desse negócio jurídico, se é serviço, se é bem, porque é tudo tributado de maneira igual. Os IVAs que têm essa tributação igual, por exemplo, né, não tem essa discussão se o metaverso, como é que vai ser tributado, né? O que teve uma decisão recente da União Europeia falando, não, metaverso você tem que ver se teve operação ou não interessa se é serviço, ou se é bem, ou se é um intangível, ou o quê. Interessa se houve uma operação, metaverso, houve uma operação entre duas pessoas, houve um negócio jurídico, é tributado, porque qualquer operação é tributada. Então, vejo que reduz muito as discussões e o contencioso quando a gente tem uma base ampla e uma alíquota única. A segunda característica que é essencial para o IVA é ter a não cumulatividade plena, ou seja, tudo que o contribuinte do IVA, seja pessoa física ou jurídica, que exerça uma atividade econômica, tudo que essa pessoa venha adquirir para a sua atividade econômica, para exercer a sua atividade econômica, tem que gerar crédito do IVA, do IBS. Né? Então, assim, não há limitação, não deve haver limitação ao creditamento de qualquer forma, né? Seja bem para ativo fixo, seja bem para uso e consumo, ou seja, tudo deve gerar crédito, porque a ideia é que, sendo um tributo sobre consumo, ele deve tributar o consumidor final. Então, quando você dá acumulatividade plena no meio da cadeia, isso faz com que quem está no meio da cadeia não vai pagar tributo nenhum. Tudo que ele pagar, né, nos seus insumos, bens de capital, ele vai ter o dinheiro de volta através de crédito. Então, ele paga e toma crédito. Isso significa que ele não vai pagar nada, porque o que ele vai recolher para o governo é o que ele coleta dos adquirentes dos seus produtos e serviços. Então, ele coleta, quem está pagando é os adquirentes, não ele. Ele pega esse dinheiro, deduz tudo que ele pagou, e aí dá a diferença, ele recolhe aos cofres públicos. Então, veja, ele não nenhum ônus recai sobre ele não paga nenhum tributo. Quem paga é o próximo da cadeia, e aí se o próximo da cadeia é inscrito para o IVA, ele vai se deduzir e vai repassar para o próximo até chegar no consumidor final, que não tem direito a crédito, e por isso é sobre ele que vai recair o ônus econômico. Isso é muito importante, no Brasil a gente vê o empresário que está no meio da cadeia como contribuinte, então a gente tem que já superar essa visão de que quem é contribuinte não é quem está no meio da cadeia, mas o consumidor final. E, por fim, o princípio do destino, né? O princípio do destino significa, então, você tributar no destino onde será feito o consumo, onde está o destinatário da mercadoria ou do serviço. No comércio internacional, isso significa que o país de destino, onde está o destinatário, é que vai ter a competência e a prerrogativa de tributar. Em países federativos, como o Brasil, o Canadá e a Índia, em que tem essa tributação diferenciada por estados e municípios, né? No caso do Brasil também os municípios, isso vai significar que o estado e o município onde estão localizados os destinatários de bens e serviços é que vão arrecadar e receber o dinheiro devido do IVA, né? Além da alíquota ser aplicada, ser a alíquota do destinatário.
Bom, então essas 3 características, 4 são as características básicas de um bom IVA. Hoje nós temos, então, já passando para o final da minha fala, 2 propostas bem encaminhadas, né, uma na Câmara e outra no Senado, a PEC 45 e a PEC 110. A PEC 45 ela foi apresentada na Câmara inicialmente, foi criada uma comissão de reforma tributária para unir as discussões da PEC 45 e 110. Essa comissão de reforma tributária, inclusive, publicou um relatório, né, um relatório muito mais alinhado com a PEC 45 do que com a PEC 110, que a PEC 110, inicialmente, a proposta inicial, ela era muito, digamos assim, limitada, né, ela não tinha um bom modelo de IVA, né, depois a PEC 110, ela, após a Comissão Mista de Reforma Tributária, que foi desfeita, o debate passou para a PEC 110 do Senado, então a PEC 45 ficou um pouco meio esquecida lá na Câmara por conta de interesses políticos, conflitos políticos, né? A gente não precisa entrar nisso agora, mas aí o debate passou para a PEC 110, e a PEC 110 então teve um outro relatório do senador Roberto Rocha, em que se adotou, em parte, esse relatório da comissão mista, né? Então eu acho que o senador Roberto Rocha pediu para que se partisse desse relatório, mas dentro de um modelo de IVA dual. Então, a principal diferença, a PEC 45, ela era muito rígida em termos de alíquota única, vedação de qualquer benefício fiscal, e o modelo dela é de um IVA único, né, em que estados, municípios e a União Federal vão compartilhar a administração por meio de uma ATN, Agência Tributária Nacional, com uma legislação também única para esse IVA. Então, o grande desafio da PEC 45, eu acho que é esse de você tentar conciliar o interesse desses 3 entes federativos em torno de uma arrecadação e administração compartilhada. Eu acho que esse é o principal desafio. A PEC 45, por conta do governo federal ser muito, digamos assim, o atual governo federal ser muito avesso a essa ideia de entrar numa administração compartilhada com estados e municípios, o governo federal atual, ele preferia, né, o modelo de IVA dual, então foi esse modelo que o senador Roberto Rocha adotou na PEC 110, ou seja, um IVA dual em que você tem separadamente, no nível federal, a CBS, né, que seria, e aí o relatório do senador Roberto Rocha tentou o máximo possível alinhar as regras federais com as regras do IVA estadual e municipal, que seria o IBS. Então, teria um IVA federal, que seria a CBS, e um IVA estadual e municipal, que seria o IBS. As regras, o ideal, ao meu ver, pessoalmente, seria que se tivesse uma lei complementar única com as regras básicas dos 2 tributos, permitindo minimamente que cada ente regulasse alguma coisa ou outra diferentemente, mas a PEC 110, por conta dos interesses políticos e federativos, não foi possível se criar essa lei complementar única, né? Então, o que se criou foi 2 tributos, né? O mínimo da legislação, digamos assim, do modelo, foi colocado de forma igual para a CBS e para o IBS, mas a lei complementar não seria uma lei complementar única, seria uma lei federal para a CBS e uma lei complementar nacional, digamos assim, para a CBS. Então, nós teríamos esses 2 IVAs de forma separada, com legislação separada, apesar do modelo básico estar na Constituição, e o IBS subnacional, ele seria compartilhado entre estados e municípios, também com uma administração compartilhada por meio do Conselho Federativo. Por conta também de, né, conflitos, digamos assim, setoriais de todas as ordens, a escolha da PEC 110 foi delegar para a lei complementar a possibilidade de escolher, né, certos setores para fazerem jus a alíquotas diferenciadas ou a certos benefícios fiscais, ou também a um modelo de devolução do IVA. Então, toda essa discussão setorial foi delegada para a lei complementar para um segundo momento. A ideia era, vamos definir aqui, já que a gente tem consenso, pelo menos dos estados, dos grandes municípios e até certo ponto da União Federal, vamos definir aqui na PEC 110, por meio da Constituição, os conflitos federativos, a questão federativa, e vamos deixar essa parte setorial
para a lei complementar definir o que vai fazer jus ou não a benefícios fiscais. Então, foi essa a ideia da PEC 110 ao autorizar, dar essa autorização, muitos chamam de cheque em branco, mas eu digo que seria uma postergação desse conflito setorial para um segundo momento. Bom, a minha mensagem final, então, para acabar, eu acho que a gente precisa pensar agora no atual governo. A gente ainda não sabe qual que vai ser, qual o capital político que ele vai colocar para essa reforma tributária em termos de negociar, principalmente com os demais entes federativos, né, em termos de compensação. Uma coisa que eu quero também, antes de acabar, a gente teve um acordo jamais visto dentro desse debate da PEC 45-110. Pela primeira vez na história, todos os estados, 27 estados da federação, aceitaram adotar um IVA com o princípio do destino, né? Até então, se a gente for ver os históricos anteriores das reformas, a gente vai ver que sempre o estado de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, sempre foram contrários à adoção, porque, né, iriam potencialmente perder quando você transforma um tributo em parte na origem para o destino. Então, sempre esses estados foram veto players. Então, pela primeira vez na história, a gente tem esse acordo unânime dos estados, que eu acho que a gente precisa manter a qualquer custo, agora com os novos governos, né? A gente tem aí um governo novo eleito no estado de São Paulo, principalmente, que a gente precisa tentar com que ele fique ainda nesse consenso com os demais estados. Os municípios, a maioria dos municípios, através da CNM, apoiam a reforma tributária. A gente ainda tem rejeição por parte dos municípios maiores, mas já estamos em conversa aí em diversas frentes com alguns municípios maiores, para que venham a negociar, pelo menos, algo dentro da reforma ampla do IVA. Eu acho que isso é importantíssimo, porque eles até agora estavam muito contra qualquer tipo de discussão em torno do IVA, né, apoiando uma proposta própria. E o governo federal atual, então, ele não admitia pagar fundos de compensação, de equalização, e por isso queriam ficar de fora aí do IVA único, né, do modelo da PEC 45. Então, acho que a gente tem que aguardar qual vai ser a posição do novo governo dentro dessa negociação federativa. Então, eu acho que a gente precisa pensar, enquanto técnicos aqui, né, nessa reforma tributária viável, né, e é um grande desafio, porque a gente tem que tentar conciliar a melhor técnica possível, o melhor IVA possível que a gente conseguir, mas também conciliar com esses interesses federativos, num primeiro momento, e também interesses setoriais que são fortíssimos no Brasil, porque senão a reforma não passa. A gente tem esse desafio, principalmente no nível político, como fazer para conciliar tudo isso e aprovar o melhor IVA possível, viável, dentro da nossa federação e no nosso histórico dentro do país. Então, essa é a minha mensagem, nosso desafio. Muito obrigada. Eu vou estar ouvindo os demais, mas eu vou ter que me deslocar para um outro local, mas eu vou ouvir todo mundo e me coloco à disposição. Muito obrigada, gente. Obrigado, Melina. Agora, pela ordem do programa, seria o Bernardo. Tudo bem? Tá bom. Pode sentar aqui, eu acho, para usar os slides, né? Por exemplo, aqui pela... Como é que eu faço aqui? Esse daqui, né? E não é esse. Pode. É mais fácil para falar, né? Tela cheia, né? Como que é? Você sabe que é aqui? Esse aqui. Eita. Aí. Bom, bom dia a todos. Queria agradecer o MAD, USP e o Rodrigo Orair, em especial, pelo convite de participar desse debate, cumprimentar as minhas parceiras aqui nesse painel, a Melina, que a gente já viu, a Camila e a Vanessa. Eu vou tratar aqui, eu meio combinei com a Melina, ela apresentou um pouco o desenho geral dos problemas do sistema tributário atual e apresentou as propostas que estão em discussão no Congresso Nacional. Só vou resumir rapidamente o que ela falou e, basicamente, o que tem nas propostas da PEC 45 e PEC 110 como ponto de chegada é
o melhor modelo mundial de tributação do consumo. Não tem nada de invenção aí, não tem nada de original. A gente não está querendo criar uma jabuticaba, não. É como que a gente consegue sair de um sistema muito ruim, que é o nosso atual, para um sistema que é o melhor padrão mundial. O que tem nas propostas são mecanismos para tentar mitigar as resistências a essa mudança. Então, tem uma transição, no caso da PEC 110, de 5 anos dos tributos atuais para o novo IBS. Tem 2 anos de teste, depois 5 anos em que as alíquotas dos tributos atuais são reduzidas e a alíquota do IBS é elevada. E, com isto, você faz com que efeitos sobre preços relativos da economia, que é inevitável numa reforma como essa, seja diluído ao longo do tempo. E tem uma transição ainda mais longa, que na última versão da PEC 110 é de 40 anos, para a distribuição da arrecadação entre os estados e municípios, para passar da distribuição atual de receitas para a nova distribuição que resulta da adoção de uma base ampla e a tributação no destino. E aqui, essa transição de 40 anos não tem nenhuma importância para os contribuintes, não tem nenhuma importância para o sistema tributário, é só como eu vou distribuir a receita entre os estados e municípios, fazer essa transição num período muito longo. Então, no fundo, o que a PEC 45 e a PEC 110, que são, no geral, muito semelhantes, com essa diferença que a Melina explicou, de que uma tem um IVA único, federal, estadual, municipal, e a outra tem um IVA dual, um federal e um subnacional. No fundo, o que ela procura fazer é chegar no melhor padrão mundial de tributação do consumo. No fundo, é isso que está sendo proposto. Eu vou falar aqui rapidamente sobre alguns temas. Por que é importante fazer a reforma tributária? Esse é um ponto relevante. Quais são as consequências do modelo atual? Primeira consequência, a gente tem hoje, com certeza, o sistema de tributação de bens e serviços mais complexo do mundo. Hoje, com certeza, o sistema brasileiro é o mais complexo do mundo. Talvez a Índia, até alguns anos atrás, fosse tão complicado quanto o brasileiro. Se você tem um sistema complexo, o que isso resulta? Isso faz com que você tenha o custo burocrático de pagar imposto, que a gente chama de custo de conformidade, é altíssimo no Brasil, altíssimo, e o principal fator é por conta exatamente dos tributos sobre bens e serviços. Tem aquele estudo do Banco Mundial que indica que o Brasil era o campeão mundial em horas gastas por uma empresa média para pagar tributos, e o principal responsável por isso são os tributos indiretos sobre bens e serviços, e a complexidade resulta em litígio. A gente tem um sistema, não estou brincando não, o bom sistema, o bom IVA, como disse a Melina, é um que as regras são as mais homogêneas possíveis, é a mesma regra para todo mundo. Aqui no Brasil, a gente não só tem uma multiplicidade de tributos, PIS, COFINS, IPI, ICMS, SS, como dentro de cada um desses tributos tem uma enorme complexidade de regras e uma enorme diversidade de alíquotas, benefícios fiscais, regimes especiais, que são formas diferentes de cobrar um imposto. Então, não é exagero dizer que no Brasil a gente tem um sistema que só tem exceção, não tem regra. No fundo, é isso. E quando você tem um monte de tratamentos diferenciados, o que acontece? O contribuinte sempre vai interpretar a regra a seu favor e o fisco sempre vai interpretar contra o contribuinte. E aí o que acontece? O grau de litígio tributário é extremamente elevado. Tem uma estimativa do INSPER, não se deve só aos tributos indiretos, tem vários outros fatores, mas tem uma estimativa do INSPER de que o litígio tributário no Brasil chega a quase 75% do PIB, na soma dos litígios federal, estadual, municipal, nas esferas administrativa e judicial. Então, extremamente, os efeitos disso são, quando você tem litígio, você tem 2 efeitos, tem custo com o advogado, etc. e tal, e insegurança jurídica. Litígio gera insegurança jurídica gera menor investimento, menor crescimento da economia. Segundo problema, a Melina disse, um bom IVA é totalmente não cumulativo, ou seja, todo o imposto que foi pago nas etapas anteriores é recuperado. Aqui no Brasil, por uma série de fatores, a gente não consegue recuperar todo o imposto que foi pago nas etapas anteriores, isso é o que a gente chama de cumulatividade, é o imposto que foi pago ao longo da cadeia e não recuperado. E quando você tem cumulatividade, você tem 2 efeitos. Um bom IVA, ele desonera completamente exportações, desonera completamente investimentos e tributa apenas o consumo. Quando você tem cumulatividade, você está tributando o investimento, está tributando a exportação, e, no fundo, é isso que acontece. Nós investimos menos no Brasil, porque nós estamos tributando um investimento que não deveríamos estar tributando, e nós temos problemas de competitividade, tanto das exportações brasileiras, como, inclusive, com produtos importados, porque o produto importado só paga a alíquota final e não paga a incidência acumulativa ao longo da cadeia.
E isso tudo acaba tendo efeitos negativos sobre o crescimento da economia. E, por fim, temos distorções alocativas. Nós estamos aqui na FEA, tá certo? O que é distorção alocativa? Você tem má alocação de capital e de trabalho. No fundo, é isso que acontece por conta do sistema tributário. Por quê? Pensa no mundo sem imposto, pensa como a economia se organizaria. No mundo com imposto, num bom sistema tributário, o imposto é neutro. A economia se organiza da mesma forma. A tributação não distorce a forma de organização da economia. E isto é bom porque isso faz com que a economia se organize de forma mais eficiente. Aqui no Brasil, como a gente tem uma quantidade enorme de distorções que resultam de diferenciais de alíquotas, de regras, de incidências, de benefícios fiscais, de regimes especiais, a gente acaba tendo uma quantidade enorme de distorções alocativas que têm um impacto negativo sobre a produtividade da economia brasileira. De que tipo? Eu só estou dando alguns exemplos aqui, tem outras, vou dar alguns exemplos. Distorções alocativas geográficas. Então, por exemplo, você pensa no mundo sem imposto. Onde é que você vai montar um centro de distribuição? Você vai montar onde o custo de logística é o menor para você. Aqui no Brasil, você não monta um centro de distribuição onde o custo de logística é menor. Você monta onde o benefício fiscal é maior. E, na verdade, você aumenta o custo de logística. Você economiza no imposto, mas você aumenta o seu custo com caminhão, combustível, caminhoneiro, inclusive o uso de estrada, porque o sistema tributário faz com que eu monte meu centro de distribuição onde o benefício é o maior. E aí o efeito final, aquilo que para a empresa faz sentido, porque ela está reduzindo o seu custo total, do ponto de vista do país não faz sentido, porque eu tenho uma perda de produtividade. Eu transporto menos mercadoria, eu preciso de mais caminhão, caminhoneiro, combustível para levar a mesma mercadoria para o mesmo consumidor final, é uma perda de produtividade. Distorções alocativas setoriais. O que são distorções alocativas setoriais? Um exemplo que eu costumo dar é de construção civil. Aqui no Brasil, a construção civil, o valor agregado no canteiro de obra, paga PIS/COFINS cumulativo, com uma alíquota de 3,65%, e só sobre o valor adicionado, e ISS, com uma alíquota máxima de 5%. Enquanto, se eu quiser fazer uma construção com estruturas pré-fabricadas, o valor é adicionado na indústria, onde você faz a estrutura pré-fabricada. E aí o valor adicionado na indústria paga ICMS, por exemplo, uma estrutura metálica, aqui em São Paulo, 12%, paga PIS/COFINS não cumulativo, 9,25%, sobre o valor adicionado, e pode, em alguns casos, pagar IPI. Então, no fundo, é muito mais barato você fazer um prédio de concreto armado, em que o valor é adicionado no canteiro de obra, do que fazer um prédio com estrutura pré-fabricada. Só que pode ser muito mais eficiente fazer um prédio com estrutura pré-fabricada, mas o sistema tributário me induz a escolher uma forma de produção que pode ser menos eficiente e, no caso aqui, provavelmente é menos eficiente do que outra de forma de produção. Inclusive, é mais suja do ponto de vista ambiental também. Mas, além disso, é menos eficiente. Eu construo menos prédios com a quantidade de trabalho e capital que eu tenho, porque eu tenho um sistema tributário que me leva a escolher pelo sistema de produção menos eficiente. Outro tipo de exemplo estimula a verticalização. Eu tenho uma empresa que precisa de um software. Ela pode contratar um terceiro que é mais eficiente do que ela para fazer o software, só que esse terceiro vai pagar ISS, vai pagar PIS/COFINS, provavelmente cumulativo, e não vai dar crédito para essa empresa. Então, o que é a empresa? Por falhas no sistema, isso não aconteceria se tivesse um bom IVA. Por falhas nesse sistema, essa empresa vai acabar optando por fazer internamente um software que o terceiro consegue fazer de forma mais eficiente que ela, porque o terceiro vai pagar um imposto que ela não vai recuperar. Então, eu estou, de novo, gerando ineficiências na economia. Na hora que você junta tudo isso, o efeito de custo de conformidade, o efeito do litígio, não só como custo para as empresas, mas de geração de insegurança jurídica, redução de investimento, o custo de oneração dos investimentos, a perda de competitividade da produção nacional e todas as distorções alocativas, que são enormes. Na hora que se computa tudo isso, o efeito das distorções que a gente tem no sistema de tributos indiretos no Brasil hoje sobre a produtividade e o potencial de crescimento do país é enorme, é muito grande. É fácil de estimar isso? Não é. Tem alguns estudos que tentam fazer, eu vou mencionar aqui alguns. A gente tem estudos, eu aqui estou trazendo dados de um estudo do Edson Domingos e da Débora Freire Cardoso, que está aqui, inclusive, aqui acompanhando o nosso seminário, em que eles estudam, não sei se apresentou isso ontem já, Débora? Tá.
Tá. Então, tá bom. Então, na verdade, esse estudo ele fez assim, ele é um estudo feito com modelo de equilíbrio geral, com base na matriz insumo-produto, e quando você pega apenas a eliminação da acumulatividade e a adoção de uma alíquota uniforme, o efeito seria esse efeito desse cenário base de um aumento do PIB de 4%. Só isso. Mas isso não é todo o efeito da reforma tributária. Ele não pega uma parte dos efeitos alocativos, não pega todo o efeito de, por exemplo, de custo de conformidade, de litígio, de tudo isso que resulta do sistema tributário atual. Tem um trabalho do Braulio Borges que tenta estimar tudo isso por um outro método e chega a uma conclusão de que o PIB potencial do Brasil poderia crescer 20%, 20 pontos percentuais a mais do que cresceria em 15 anos, ao se corrigir todos esses efeitos. Então, dentro do próprio estudo do Edson e da Débora, foi feito um cenário base, que é esse cenário que considera só uma parte dos efeitos da reforma tributária, um cenário conservador, que é um cenário intermediário, e o cenário otimista, que é um cenário considerando o efeito total calculado pelo Braulio Borges, e a gente vê aí os efeitos que isso tem sobre as variáveis macroeconômicas, e todos, só uma coisa, esse estudo e todos os estudos que eu conheço, todos mostram um impacto positivo da reforma tributária sobre o crescimento. Os números variam, tá certo? O mais baixo de todos é esse 4%, exatamente, o mais alto é os 20%, mas, nesse meio tempo, todos os estudos apontam algum impacto dentro desse escopo da reforma tributária. Ele tem efeito positivo sobre todas as variáveis macroeconômicas. A variável positivamente mais afetada é o investimento, e não é por acaso, porque ele é prejudicado por essa incidência acumulativa que nós temos. A eliminação dessa distorção tem efeito muito positivo sobre o investimento, mas ele tem efeito positivo sobre todas as variáveis econômicas. Bom, aí a gente vai falar um pouco da questão do impacto setorial. A gente ouve falar, o setor de serviços muitas vezes reclama da reforma tributária. Por que reclama da reforma tributária? Porque serviço hoje no Brasil é menos tributado do que mercadoria. Tá certo? O serviço paga ISS, uma boa parte da prestação de serviço paga PIS/COFINS pelo regime cumulativo, com uma alíquota mais baixa, e a produção de mercadorias paga ICMS, paga IPI, em muitos casos, paga PIS/COFINS geralmente não cumulativo. Bom, quando a gente olha para os macrosetores, a gente vê que, na verdade, com a adoção, com essa reforma tributária, todos os macrosetores são beneficiados. A agropecuária, a indústria e os serviços, e todos eles. Aí você vai dizer, não, a indústria é a mais beneficiada. Sim, a indústria é mais beneficiada. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque a indústria é a mais prejudicada pela oneração do investimento, porque a indústria é mais intensiva em capital do que os outros setores. Segundo, porque produtos industriais, o consumo de produtos industriais é mais tributado no Brasil do que o consumo de bens agropecuários e de serviços. Bom, então, esses três setores, na verdade, são beneficiados. Quando a gente coloca o cenário conservador, que é aquele intermediário, e otimista, esse impacto se torna mais relevante. É importante entender que a reforma tributária, ao eliminar esses efeitos de cumulatividade, etc., tem um efeito positivo de redução de custos para todos os setores, e, por incrível que pareça, o efeito é mais relevante para a agropecuária e para os serviços do que para a indústria. Quer dizer, a cumulatividade que existe hoje é mais onerosa para a agropecuária e para o serviço do que para a indústria. E esses efeitos são efeitos bastante relevantes. Em todos eles são positivos. Quando a gente desce para subsetores, por exemplo, setores de serviços prestados a consumidor final, tipo educação privada, saúde privada, nesse mesmo trabalho, ele tem no cenário base um pequeno efeito negativo sobre o PIB, mas no cenário conservador, que é um cenário intermediário, eu diria um cenário bastante razoável de impactos da reforma tributária sobre a economia, ele já tem efeito positivo. Por quê? Porque o aumento da renda das famílias, a demanda por serviços, ela é extremamente elástica, a renda. Ou seja, quando a renda cresce, a demanda por serviços aumenta mais do que proporcionalmente a renda, e o efeito de aumento de preço relativo, porque o serviço passaria com uma alíquota uniforme a ser mais tributado do que é hoje, é mais do que compensado nesse cenário conservador pelo efeito positivo sobre o aumento da renda das famílias. E, portanto, o impacto é um impacto no cenário conservador para todos os subsetores positivo. Todos os subsetores. No caso do cenário base, pouquíssimos subsetores
de prestação de serviço para consumidor final são negativamente afetados, mas no cenário conservador todos são beneficiados. Bom, terceiro impacto, acho que isso a Débora já falou ontem, mas eu vou falar aqui, a mera adoção da alíquota uniforme tem um impacto distributivo positivo. Por quê? Porque hoje, embora o pobre seja, em termos relativos, beneficiado pela desoneração da cesta básica, o rico é mais beneficiado que o pobre pelo fato de que o consumo de serviço é menos tributado que o consumo de mercadoria. Então, esse trabalho da Débora e do Edson mostra que, no cenário base, o poder de compra das famílias com renda de 0 a 1 salários mínimos cresceria 3,2%, e o poder de compra das famílias com renda acima de 30 salários mínimos cresceria 0,6%. O que significa isso? Significa que a mera adoção de uma alíquota uniforme teria um impacto distributivo positivo. É muito relevante? Não, é um impacto relativamente limitado. Em cima desse impacto teria o outro, que é o daquele processo de devolução do imposto para as famílias de baixa renda, que eu suponho que a Débora tenha apresentado aqui ontem. É um impacto adicional, mas eu estou falando, a mera adoção de uma alíquota uniforme já tem um impacto distributivo positivo. Todos os estudos mostram isso. Tem esse estudo da Débora e do Edson, tem o estudo do Gobet e do Orair, que mostra isso, tem um estudo do Eduardo Fleury, que mostra isso também. Todos os estudos mostram isso. E, às vezes, a gente vai... Outro dia eu estava vendo um encontro de advogados tributaristas e eles estavam discutindo uma moção contra a adoção de alíquota uniforme na reforma tributária, porque seria regressivo. Quando, na verdade, todos os números mostram que é progressivo. Eles simplesmente esqueceram, eles funcionam como a cabeça deles. Só, não, eu acho que é regressivo e, portanto, agora todos os números mostram que é progressivo. Tá certo? Então, esse é um ponto importante. Eles acabaram não aprovando a moção, ainda bem, mas chegaram a discutir, aprovar uma moção contra a adoção de alíquota uniforme, porque seria regressivo, sem fazer conta. Quando a gente faz conta, a gente vê quais são os efeitos. E, por fim, tem uma questão aqui de impactos federativos da reforma tributária. Esses são os dados do Sérgio Gobet, em que ele soma o impacto sobre o Estado e sobre o município de aumento ou redução de arrecadação. E o que ele mostra é que, na verdade, quando a gente pega, ele dividiu os estados brasileiros entre estados de renda baixa, renda média, renda alta. O que ele mostra é que os estados com renda baixa, praticamente todos, com a exceção aí do Acre, todos eles, e assim, ainda assim, num valor muito pequeno, todos eles são beneficiados em termos de aumento da arrecadação da receita dos entes da federação, com a unificação da base do consumo e a adoção do princípio de destino. Ou seja, a reforma tributária tem um impacto federativo positivo. No caso dos estados de renda média, alguns ganham, alguns perdem. No caso dos estados de renda alta, também alguns ganham, alguns perdem. Em termos absolutos, obviamente, o estado de São Paulo é o que mais perde, mas ele ganha de outras formas, ganha porque a economia cresce mais. Quando a gente incorpora o efeito positivo, isso aqui é um efeito que a gente diria estático, sem considerar o efeito positivo da reforma sobre o crescimento. Quando a gente incorpora o efeito positivo da reforma sobre o crescimento, mesmo naquele cenário conservador que eu falei anteriormente, em 20 anos, todos os estados da federação ganham em relação à manutenção do sistema tributário atual. Todos. Com o sistema de transição previsto na PEC 110. A alíquota é a alíquota que mantém a arrecadação. No caso do Gobet, ele estima isso em 26,8%. É um trabalho que ele fez junto com o Orair. A gente, no CECIF, estima um pouco mais baixo, de 25%, mas é a alíquota que mantém a arrecadação total. Tá certo? Mas isso não depende da alíquota, não. Depende da distribuição do consumo entre os estados e a distribuição da arrecadação atual. Aí, desse ponto de vista, a alíquota, desde que você suponha que a arrecadação vai ser a mesma no início e no final, que é o que tem aqui, quer dizer, os ganhadores, a soma de ganho e perda é a mesma, é zero, na verdade, você chega à conclusão de que o efeito federativo é positivo. Tá certo? Positivo no sentido que os estados pobres são os que mais ganham. Bom, pessoal, eu acabei resolvendo ficar... Eu tinha um monte de coisa a mais que eu ia falar aqui, de outros temas, mas eu vou ficar aqui por causa do horário. Mas o recado é esse recado. Olha, a reforma... Existem distorções que são relevantes no sistema tributário atual. Essas distorções são custo de conformidade, litígio,
oneração dos investimentos, oneração das exportações e distorções alocativas muito fortes, muito fortes. E quando você corrige isso, isso tem um efeito positivo não só sobre o crescimento da economia, mas esse crescimento positivo da economia acaba fazendo com que você tenha um efeito positivo para todos os setores, você tem um efeito federativo, mesmo sem o crescimento, que é positivo, e você tem um efeito social, mesmo sem o crescimento, que é positivo. Então, no fundo, é isso. Eu acho que é muito importante a gente discutir a reforma da tributação do consumo com base em dados. E esses dados são trabalhos extremamente sérios que foram feitos para poder chegar nesses resultados. Obrigado. Bom dia. É um prazer estar aqui nessa casa, que é a minha alma mater. Eu sou aluna aqui da FEA USP. Estou muito feliz de estar de volta. Gostaria de agradecer muito ao Rodrigo Orair pelo convite. E a missão que ele me deu para essa fala aqui hoje é trazer um tema que ainda não foi colocado, né, e que acaba sempre ficando para os 45 do segundo quando entra, que é o tema do meio ambiente, né, da sustentabilidade ambiental. Então, acho que vou tentar trazer alguns pontos, alguns elementos aqui para discussão. Já foram falados da ineficiência econômica, dos impactos sociais, então agora a gente vai ver um pouco a perspectiva ambiental, né? Então, eu vou apresentar para vocês uma abordagem que a CEPAL vem desenvolvendo, né? A CEPAL é a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe das Nações Unidas. É uma abordagem chamada o Grande Impulso, ou Big Push, para a sustentabilidade. Né? A gente tem visto várias propostas pipocando por aí, do Green New Deal, do Build Back Better, recuperação de baixo carbono, crescimento verde. A abordagem, a visão e as recomendações que a gente tem para os países da América Latina e o Caribe são as do Big Push. Então, o ponto de partida é entender que, mesmo antes da pandemia, os modelos ou estilos de desenvolvimento já eram marcados por insustentabilidades nas 3 dimensões: insustentabilidades econômicas, sociais e ambientais. A pandemia ela agravou essas brechas, essas grandes lacunas do desenvolvimento. Ela trouxe a maior contração econômica, né, pelo menos desde a década de 90. Um dos efeitos mais perversos dessa contração econômica é o aumento da pobreza, que foi contido, né, pelas transferências, mas poderia ter sido muito maior na ausência dessas transferências. E, da perspectiva ambiental, embora a pandemia tenha trazido um alívio temporário, né, talvez todo mundo aqui se lembre das imagens do céu de São Paulo, azul, você conseguia ver o horizonte, não tinha mais aquela nuvem negra, né, pairando sobre o ar, a Baía da Guanabara dava para ver os golfinhos, enfim, todo mundo se lembra do quanto, no início, houve um alívio, mas, imediatamente, assim que as atividades foram retomadas, na verdade, houve um passo atrás, né? A recuperação hoje está se dando num patamar mais intensivo em emissões de gases de efeito estufa. E esse estudo aqui, esses gráficos que vocês estão vendo, mostra exatamente esse efeito, ou seja, nos períodos de pico do isolamento social, de restrição da atividade econômica, há uma redução nas emissões. Se a gente olhar aqui para o caso do Brasil, fica mais intuitivo. O principal setor em que houve redução de emissões foi no transporte de superfície. Claro, as pessoas não estão se locomovendo, não estão se deslocando, estão confinadas, mas também impactos na indústria, na aviação, etc. E o que esse gráfico mostra é que, conforme essas medidas vão sendo canceladas, a normalidade vai retomando, as pessoas voltam para suas atividades, esse efeito desaparece completamente. Então, a grande conclusão desse estudo é que, sem mudança estrutural, se a gente não transformar como as pessoas e as mercadorias são transportadas no território, como a energia é produzida, distribuída e consumida, sem mudança estrutural, não é possível sustentar a redução das emissões.
Eu acho que aqui, né, suponho que a maioria aqui seja economista, interessados, né, então é importante reafirmar a relevância desse tema. A gente acabou de passar pela COP do Clima, né, terminou esse fim de semana. Cada vez mais a gente ouve falar, não em crise climática, mas em emergência climática. Isso para reafirmar que esse é um problema do agora, esse não é um problema do futuro. Esses impactos já estão acontecendo. Década depois de década, a gente tem recordes de calor, ou seja, estamos batendo recordes sucessivos rumo ao aquecimento, com impactos que já estão se manifestando de maneira dramática no Brasil, né? Tem um estudo do Banco Mundial que aponta que a indústria brasileira já sofreu custos da ordem de mais de 20 bilhões de reais, né? Principalmente em função de disrupções logísticas, quedas de barreira na estrada em função de chuvas, falta de insumos em função da seca, encarecimento da energia elétrica, que no Brasil é amplamente de fontes hidráulicas, né? Então, esses impactos eles já são manifestados no momento. E, para a gente lembrar um dos grandes pensadores da CEPAL, né, do estruturalismo latino-americano, o Raul Prebisch dizia, já na década de 90, refletindo sobre a crise ambiental, que nós não estamos diante de novos problemas, mas de problemas velhos que estão se tornando mais graves. O que ele queria dizer com isso? Que os problemas ambientais eles agravam aquelas brechas que a CEPAL, que o Prebisch vem apontando há muito tempo, né? Inclusive os problemas fiscais. Então, agrava a pobreza, se a gente pensar quais são as populações que vão ser mais impactadas, né, por esses efeitos. Quem está nas encostas de morros, né, as populações das periferias, quem vive em áreas sujeitas a inundações, perto dos rios, então, realmente tem um impacto regressivo, né? E também sobre a própria atividade econômica, especialmente, para dar um exemplo, em termos das vulnerabilidades externas, né? O Brasil é um país cada vez mais reprimarizado, em termos das exportações, e o grande setor, as grandes culturas que vão ser mais prejudicadas são justamente aquelas nas quais o Brasil se especializa. Então, a soja, o café, o algodão são extremamente vulneráveis aos impactos climáticos. Então, além das vulnerabilidades em geral, né, em relação ao ciclo de commodities internacionais, da demanda mundial, também aparecem agora as vulnerabilidades climáticas. E, para pôr um pouco em perspectiva, né, essa estimativa, a estimativa mais famosa, que é a do relatório Stern, né, que quantificou pela primeira vez qual vai ser o impacto do aquecimento global na economia, essa estimativa é de 10% a 20% ao ano, sendo que os países em desenvolvimento, inclusive o Brasil, estariam mais perto desses 20% do que dos 10%. Então, colocando em perspectiva com a contração de 4,1% de 2020, que todo mundo aqui tem muito fresco na memória, né? A gente está falando realmente de um impacto bastante brutal sobre a economia. Outra coisa que eu queria rapidamente comentar é que é o contexto na qual as primeiras propostas tributárias, fiscais, começaram a ser colocadas em discussão e na prática. Esses pacotes verdes que a gente tem observado, eles não são novos, eles não são de agora. A gente pode dizer que houve um laboratório de experiências com a grande recessão de 2008, 2009. Foi um contexto ali, né, em que os grandes relatórios, o Stern, que eu acabei de comentar, o prêmio Nobel foi dado ao IPCC, que é o grande órgão científico, técnico. Também houve estudos quantificados, né, análises quantitativas sobre o custo econômico da perda da biodiversidade, com o Millennium Ecosystem Assessment. Então, vinha numa trajetória de crescente compreensão
sobre a relevância desses fenômenos ambientais, climáticos, da biodiversidade, quando a Grande Recessão se instalou. Então, foi nesse contexto que surgiram as primeiras propostas, né? Teve a Rio+20, em 2012, que teve como um dos temas economia verde, crescimento verde. A recuperação de baixo carbono é um conceito que vem dessa época, e a proposta do Global Green New Deal veio justamente em 2009, nesse contexto. Além dos conceitos e da discussão, já houve respostas naquela época, né? Foram mais de 500 bilhões de estímulos fiscais verdes, a maior parte nos países do G20, mas que, claro, como todos sabemos, a transição de baixo carbono não aconteceu, ficou abaixo da meta do Global Green New Deal e não alcançou os efeitos prometidos. Mas aquela época representou uma grande mudança de paradigma. Parou-se de se perguntar se o aquecimento global é real, se ele é causado pelos humanos, né, pelos homens, e passou-se a perguntar qual que é o melhor caminho de ação, quais são as políticas mais eficientes para atacar esse problema. E, pela primeira vez, a política climática foi colocada como driver de crescimento, de recuperação, de retomada da atividade econômica. Essa mudança paradigmática tem impacto, né? Eu não vou entrar aqui em todos os detalhes, mas a gente vê muitas economias no mundo todo apostando em estratégias verdes de recuperação. Recentemente, nos Estados Unidos, foi aprovado o maior pacote, né, norte-americano de enfrentamento às mudanças climáticas, com mais de 350 bilhões de dólares, na União Europeia, com 750 bilhões de euros, mas também em países em desenvolvimento. No Paquistão, por exemplo, o Paquistão tem um programa chamado Tsunami, de 10 bilhões de árvores, em que o governo do Paquistão está pagando para a população pobre de áreas rurais para plantar a árvore e recuperar o capital natural. Então, essas medidas estão aparecendo no mundo todo, e a escala que esses estímulos verdes atingiram é muito maior do que aquela verificada na crise anterior, né, na Grande Recessão de 2008 e 2009, mas eles ainda não são dominantes. Esse gráfico é fruto de um estudo de uma consultoria chamada Vivid Economics, que desenvolveu esse índice do esverdeamento dos estímulos, e as barras vermelhas mostram aqueles estímulos que têm um impacto negativo sobre o meio ambiente, as barras azuis ou verdes, o que tem um impacto positivo, e esse losango aí, amarelo dourado, mostra o balanço líquido. Então, a gente vê alguns países e regiões despontando, né, notadamente Dinamarca, a Comissão Europeia. Aqui ainda não aparecem as medidas recentemente aprovadas pela gestão Biden-Harris, nos Estados Unidos, mas o que esse relatório aponta é que, cada vez mais, o balanço líquido tem se tornado positivo para o meio ambiente. Então, à medida que os países se afastam da reação de emergência, né, do socorro ali para evitar os piores efeitos ou colapso total da economia, e se aproximam de um planejamento de longo prazo, os critérios, os temas ambientais tendem a se fortalecer também. Bom, então a gente viu um pouco aqui, né, de onde veio esses conceitos, do contexto mundial, e eu queria contar um pouco rapidamente sobre a proposta da CEPAL, que é o Big Push, de forma muito resumida, para a gente ter tempo de ver um pouco do tema tributário e fiscal, que é o grande tema desse painel. Então, o Big Push para a sustentabilidade, ela é uma abordagem analítica que a gente vem trabalhando em conjunto com diversos países na América Latina e no Caribe, inclusive no Brasil. Ela é estruturada em 3 eixos principais. O primeiro é um diagnóstico de quais são as perspectivas, né, quais são as consequências de manter o modelo de desenvolvimento atual,
e aí um diagnóstico apontando as fragilidades ou as insustentabilidades econômicas, sociais e ambientais, um diagnóstico da inação, ou seja, o que o futuro vai nos entregar se a gente não enfrentar, especialmente, a emergência climática e a crise ambiental, e o eixo propositivo, que é muito focado em investimentos, né? Investimento é a variável de transformação em economia, né? No curto prazo, ele é um grande driver da recuperação econômica, e, no longo prazo, ele explica, né, as futuras matrizes, insumos, produtos, a futura estrutura produtiva da economia, ela depende dos investimentos que são feitos hoje. Então, no âmbito do Big Push, a gente desenvolveu uma parceria com a Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal, para apoiar tecnicamente o que ficou chamado como Fórum da Geração Ecológica. Esse fórum foi um grupo de representantes da sociedade civil. Foram 42 representantes de diversos setores. Então, você tinha ali representantes da CNI, da FEBRABAN, conversando com quilombola, conversando com indígena, conversando com sindicalistas. Um grupo plural sentou, ao longo de um ano, em diferentes grupos de trabalhos temáticos, para desenvolver propostas legislativas para o Big Push para a sustentabilidade. Então, eu convido a todas e todos a lerem, né, o relatório final. Essas propostas foram aprovadas na Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal, já estão em formas de PLs, de PECs, de, enfim, todos os instrumentos aí disponíveis para discussão e consideração no Senado Federal. O primeiro deles, que eu gostaria de comentar, foi o tema do regime fiscal verde. Essa proposta consiste essencialmente em determinar que os novos incentivos, que os novos subsídios que forem criados atendam a critérios ambientais de sustentabilidade. Ou seja, qualquer novo subsídio, financiamento subsidiado, incentivado, que essa decisão passe por critérios ambientais de sustentabilidade, né? Isso significa, né, se for aprovado, caso a reforma tributária passe, por exemplo, que, no âmbito desses novos instrumentos, do imposto seletivo, por exemplo, que passe por essa reflexão, essa análise, né, dos impactos ambientais. As demais propostas foram muito baseadas no atual sistema tributário brasileiro, né? Como é que o atual sistema tributário pode ser reformado para incorporar critérios de sustentabilidade, promover o Big Push. Então, o primeiro conjunto de propostas foi justamente na linha de incentivar ou reduzir o custo de investimentos de baixo carbono. Eu não vou entrar aqui em detalhes, depois essa apresentação vai ficar à disposição para vocês analisarem, mas a gente vê que a situação atual do Brasil é que aproximadamente 24,3% do valor de um investimento consiste em tributos. Ou seja, praticamente um quarto, né, do investimento hoje é tributo, como a Pi bem colocou. O investimento acaba sendo muito tributado no Brasil. Então, a proposta aqui, na isenção de bens de capital de IPI, drawback dos investimentos, recuperação imediata, e, claro, a taxonomia, né, definir com clareza, com métricas quantificáveis, o que são considerados investimentos verdes, quais são elegíveis, né, para receber esses incentivos. Então, esse pacote todo reduziria em 10 pontos percentuais do custo, né, do investimento de baixo carbono. Eu entendo que ontem houve um painel sobre modelagem, então não vou entrar muito aqui nos
detalhes, mas a gente rodou alguns cenários para entender esses impactos, e uma reforma dessa natureza, reduzindo o custo dos investimentos de baixo carbono, teria um impacto positivo no PIB, nos investimentos, na balança comercial, simultaneamente reduzindo a emissão de gases de efeito estufa. O Fórum da Geração Ecológica também estudou algumas medidas para práticas sustentáveis, mas além dos investimentos em si. Só para dar um exemplo aqui, reduzir, como tem no estado do Ceará, reduzir ICMS sobre produtos reciclados. Então, se você compra papel usado, ele seria menos tributado do que o papel virgem, do que o metal virgem, plástico, borracha, etc. Também foi discutida a eliminação progressiva de subsídios para os combustíveis fósseis. O Brasil, segundo estudos do INESC, só de renúncia fiscal com petróleo, derivados e carvão são mais de 120 bilhões de reais. Então, a ideia de reduzir progressivamente esses subsídios que vão contra a direção de sustentabilidade, de redução de emissões necessária, né, para atingir os objetivos globais de aquecimento até 2 graus Celsius, abriria também espaço fiscal, né, o famoso espaço fiscal, a gente teria esses recursos disponíveis para fazer esses incentivos verdes aos investimentos, às práticas sustentáveis. O ICMS ecológico aqui vale a pena comentar também, porque ele é uma nossa jabuticaba, né? Nenhum país do mundo tem um instrumento como esse, porque ele não é nem um tributo verde e ele não é nem um gasto verde. Ele é um critério de distribuição dos recursos. Então, os estados que preservam mais, que têm mais áreas protegidas, recebem uma parcela maior desses recursos. Isso acabou tendo um efeito brutal no aumento de áreas protegidas no Brasil, né? E se revelou um instrumento realmente que tem induzido os governos subnacionais a preservar o meio ambiente. Então, essas são algumas das propostas, né, e de caminhos que esse grupo do Fórum da Geração Ecológica trouxe. Eu espero que traga alguma luz aqui para o debate da reforma tributária, ou mais amplamente da reforma fiscal, porque aqui a gente olha não só para tributo, mas também para o tema dos gastos, né? Que a gente possa considerar essa temática nessa discussão. Então, eu deixo aí para referência alguns estudos adicionais que a gente tem feito na CEPAL. E, enfim, agradeço novamente a oportunidade, um prazer estar aqui com a Pi, Vanessa e a Melina, e fico à disposição para as perguntas. Vamos lá, eu tinha 2 partes aqui na minha fala, para fazer uma conexão com o que a Camila colocou, acho que eu vou começar pela segunda parte. A gente está discutindo bastante, a Pi também faz parte dessa discussão, mas não só nesse grupo restrito, sobre como é que o Brasil consegue hoje reduzir sua carga tributária de consumo, porque uma das críticas à reforma é exatamente a alta alíquota do IVA que a gente teria para substituir todos esses tributos atuais, né? Um dos entraves, que é a segunda parte da minha fala, eu vou falar um pouquinho sobre as resistências da reforma, é exatamente a estimativa de uma alíquota nominal muito alta. Claro que a alíquota é necessária para repor a arrecadação atual, então significa que a gente já paga, em termos relativos, mais serviços ou menos bens e vice-versa, uma alíquota de 25% ou de 26,9%, que são as estimativas que existem na aquisição de bens e serviços. Mas quando você mostra isso de forma transparente e ainda compara com alíquotas nominais muito mais baixas, especialmente no setor de serviços, isso cria bastante resistência para a reforma tributária. Uma das alternativas que é bastante falada é a gente aumentar a carga tributária sobre a renda e diminuir a carga tributária sobre o consumo, né? Inverter um pouco essa pirâmide que a gente tem no Brasil.
Embora eu não tenha feito as contas, tenha visto as contas do API, tenha também no governo, quando eu participei do projeto de reforma tributária, visto bastante estimativas de arrecadação com a reforma do imposto de renda, dados que comparam, né, o Brasil com países desenvolvidos e em desenvolvimento na OCDE, dão conta de que é bastante difícil a gente conseguir inverter essa lógica. Talvez a gente consiga diminuir um pouco a tributação do consumo com o imposto de renda e com o impostos, não incentivos nesse caso, mas impostos que penalizam, na verdade, a emissão de CO2, ou o carbon tax, né, ou a tributação dos próprios combustíveis. No caso da renda, eu acho que a gente tem talvez menos espaço do que a gente gostaria, e, na minha opinião, bom, pelo menos pelos dados da OCDE, que a gente tem quase nenhuma probabilidade de inverter, né, de conseguir arrecadar mais no imposto de renda do que no imposto de consumo. De fato, a gente tem uma arrecadação do dobro, né, no Brasil, do consumo em relação à renda, né? Dos dados que eu tenho aqui do Tesouro, edição de 2020, a gente tinha 8% da carga sobre a renda e 14% no consumo. Então, claro que é indiscutível que a gente tem muito mais carga no consumo ou na renda. Mas daí a gente conseguir arrecadar 14% na renda e 8% no consumo, acho que vai ser difícil. E aí, até para conseguir me inserir um pouquinho melhor nessa discussão, eu fui procurar, já que a gente usa muitos dados da OCDE para fazer comparações, onde é que o Brasil se posicionava, tanto em relação na carga de consumo como na carga de renda. E, muito embora a gente esteja abaixo da média da OCDE no imposto de renda, né, a média da OCDE é de 11,38% do PIB, a gente arrecada aqui, com dados comparáveis da OCDE, nesse ano de 2019, que são os dados deles, 7,3%, a verdade é que a gente está acima da média da América Latina e Caribe, que arrecadam 6,18% do PIB, e já está acima do Chile e do México, e acima do Brasil não tem nenhum país em desenvolvimento, ou seja, os países em desenvolvimento da OCDE todos arrecadam menos no imposto de renda do que a gente. O que a gente destoa muito mesmo é na tributação do consumo, que na tributação do consumo a gente está perto tanto de países desenvolvidos como de países em desenvolvimento com altíssima carga tributária, que são só 4 acima do Brasil: Hungria, Grécia, Finlândia e Dinamarca. Né? Todos os demais estão abaixo do Brasil na média de carga tributária indireta. A média da OCDE é de 11%, a média da América Latina e Caribe é 11,4%, e o Brasil, aqui, nesses dados de 2019, é de 14,1% do PIB. Então, aqui, eu acho que quando a gente discute reequilíbrio da carga tributária entre consumo e renda, propriedade é sempre muito baixo, embora possa haver alguns ajustes aqui, todos esses dados são muito residuais em termos de arrecadação sobre a propriedade. Então, digamos que, para fazer frente a uma arrecadação relevante, a gente teria que, de fato, mexer no imposto de renda. Eles mostram que a nossa redução da carga tributária sobre o consumo talvez possa ser pouco direcionada para o imposto de renda e talvez parcialmente direcionada para a tributação sobre os excise tax, né? Que nas propostas de reforma tributária eu acho que ainda estão muito mal discutidos, né? Acho que a gente ainda tem bastante espaço para discutir, especialmente o carbon tax. Claro que a gente já tem aqueles clássicos sobre bebida alcoólica e cigarros, mas a gente ainda discute pouco o sugar tax e o carbon tax. O sugar tax é mais controverso, o carbon tax já está sendo implementado e tem dados já de diversos países, modelos que a gente pode se inspirar. Agora, além da carga tributária sobre o consumo, que é muito alta e dificulta muito a aprovação da reforma, porque assusta muito essa estimativa de alíquota, outros pontos que eu trouxe aqui para falar com vocês, que a Melina, de algum modo, já colocou, e o Bernard também, que é a resistência setorial. Né? Então, a gente tem hoje a indústria como uma maior apoiadora, muito embora eu esteja ali ajudando a Fiesp, e não diria que assim, é a indústria, mas que é hoje, em termos de big setor, né, a indústria hoje é o mais relevante, e a gente tem o setor do agro,
construção civil, que na verdade seria indústria, né, mas também é um forte opositor, e o setor de serviços. Eu acho que, claro que o que está por detrás da resistência desses setores é muito comparação de alíquota nominal, né? Então, o setor de serviços olha para uma alíquota de 2% a 5% e compara com 25%. O agro compara 0 com 25%. E a construção civil compara ali uma alíquota de entre 3, 4 e 8%, porque a construção civil, diferente desses outros dois setores, tem muito benefício fiscal. Então, essa alíquota entre 3 e 8 já seria considerando os benefícios fiscais. Então, você tem tanto alíquotas nominais menores, como benefícios fiscais que implicam em alíquotas nominais menores. Agora, é quase impossível discutir racionalmente com esses setores que a alíquota nominal não é a carga tributária. É muito difícil tentar mostrar para o agro que existe muito resíduo de carga tributária na aquisição de tecnologia, de equipamentos, e etc. E, de fato, para fazer impacto setorial, ou mesmo impacto, as empresas tentam fazer os seus próprios impactos. Os setores é mais difícil, mas as empresas tentam fazer seus impactos da reforma tributária, e é muito difícil saber o resíduo de tributo, né? Porque ele não varia só conforme o setor, ele varia conforme o tipo de empresa. Então, eu tenho uma empresa no lucro presumido que está numa carga tributária diferente da empresa no lucro real. Isso é regime de imposto de renda, mas impacta, no fim, diretamente na carga tributária de consumo da União. Então, o tipo de empresa, a medida de faturamento e o setor são variáveis muito difíceis de você conseguir compilar suficientemente de forma precisa para tentar entender, além do seu imposto, que é o que você está vendo, a sua alíquota nominal, por exemplo, um 3% da construção civil no regime especial de tributação, se ele é mais ou menos do que os 25% que vão ser o IVA. Eles tentam fazer essa estimativa com empresas de consultoria econômica. Eu conheço estudos que mostram até que o agro pagaria menos que 25%, aliás, paga hoje mais que 25% de resíduo de tributo, mas isso é muito contraintuitivo e é muito difícil de você argumentar. O que eu acho curioso, e aí que vem talvez a parte principal que eu preparei para falar aqui, é que esse nosso raciocínio está muito viciado na tributação da produção. Como a gente tributa na origem, tanto ISS como ICMS, a gente olha o tributo como um tributo pago pela empresa, né, que é um tributo que não funciona no sistema de débito e crédito e é cobrado na origem. Então, todo esse tributo é visto hoje como um tributo pago pelo setor empresarial, quando, na verdade, não é. Né? Todo esse tributo, visivelmente ou não, é repassado no preço ou para o próximo da cadeia, na operação B2B, ou para o consumidor final na operação B2C. E isso torna totalmente irrelevante a alíquota ou o regime especial que você dá para o agro, ou que você dá para o setor de serviços, ou que você dá para a construção civil. Porque, exceto custos de conformidade que dão ensejo a regimes especiais, porque o custo de pagar o tributo ele é fixo e, portanto, para o pequeno produtor ele vai pesar muito mais do que para uma grande agroindústria, deixando isso de lado, que todos acordam de que deve haver ali uma medida de custo de conformidade razoável de acordo com o porte da empresa. Em termos de carga tributária, é totalmente irrelevante se o produtor rural vai pagar 0, vai pagar 3, vai pagar 4, vai pagar 10, vai pagar 25, porque ele não vende direto para o consumidor final. Né? E se vende, essa parcela da venda é um faturamento tão pequeno que, em geral, em todos os países está excluído da tributação porque não compensa fiscalizar operações muito pequenas. Então, a gente ouve muito essas resistências setoriais vindo de duas frentes, de onde, na verdade, não tem impacto a reforma tributária. Uma é na operação B2B. Então, os advogados reclamam tanto, mas eu não consigo entender se a maioria dos clientes dos advogados é empresas. Mas não é transparente, não é visível no Brasil, porque a gente não tem um sistema de IVA, que hoje o preço do serviço do advogado é mais caro do que vai ser com 25%. Porque a visão não é de contador, não é de matemática, é uma visão mais econômica. Né? Ou seja, se hoje o meu preço é de 100, eu pago ISS nem pago ISS de 2, né? Os advogados não pagam ISS
percentual. É um por cabeça. Eu propriamente não pago, mas os advogados pagam ISS meio por cabeça quando tem os escritórios. Então, mas para simplificar, pago 2 de ISS e mais 10% lá de tributo federal. Meu serviço custa 112. E para uma empresa que adquire esse serviço, todo esse valor, quase todo esse valor, não é acreditável. Então, o custo do serviço para ela é 112. Quando, na verdade, quando eu tiver um IVA, o custo do serviço vai ser 100, muito embora na nota fiscal vá constar 125. Porque o 25 entra e sai, contabilmente, da minha empresa e da empresa que adquire o produto ou serviço. Então, a resistência do setor de serviços, mesmo do agro e da construção civil, ela olha se você é intensivo em folha ou não, e se você tem uma alíquota nominal baixa ou não. Ela não olha para o funcionamento do tributo, que inevitavelmente vai onerar zero a sua operação B2B. Então, isso é muito, muito curioso que a gente não consiga avançar nessa discussão. É mais fácil, talvez, avançar nessa discussão do que discutir a questão de crédito para folha de salário, que é o que o setor de serviços pede, que, obviamente, não tem o menor sentido, já que crédito é para evitar cumulatividade de imposto, não é para funcionar como subsídio. Agora, quando a gente consegue ultrapassar essa discussão, um receio muito relevante do contribuinte no Brasil é a questão do que vai te dar crédito ou que não vai te dar crédito, né? Porque a gente tem um histórico de relativizações no direito de crédito do contribuinte. E isso, de fato, é algo que a gente precisaria trabalhar de forma muito garantida numa proposta de reforma tributária, dado o nosso histórico, que é muito ruim. O segundo ponto, passando à resistência setorial, tem a ver com a resistência dos municípios, né? E aí a resistência dos municípios ela é muito específica, porque diferente dos estados, em que governadores e secretários de Fazenda estavam relativamente alinhados quanto ao mau desenho do ICMS, o mau funcionamento do ICMS, tanto do ponto de vista de desenvolvimento regional, como do ponto de vista de arrecadação, nem sempre prefeitos e secretários de Fazenda ou secretários de Finanças estavam alinhados com relação ao mau desenho do ISS. E, ao contrário, vem um grande potencial de aumento de arrecadação. Então, isso explica, em parte, o sucesso da reforma com os governos e a dificuldade das reformas com os municípios, especialmente os grandes, né? O ISS, hoje, ele é praticamente um não problema para prefeitos, porque ele é um imposto cumulativo, é um imposto com alíquota baixa, e tem lá uma discussão ou outra quando você tem uma alíquota diferente entre serviços parecidos, se eu vou ficar no 2, no 3, no 4 ou no 5. Basicamente, eu tenho 2, 3 e 5, é tudo mais ou menos igual. Então, o que o prefeito olha, se está entrando dinheiro ou se não está entrando dinheiro. O desenho do ISS, que para a economia é muito relevante, especialmente por conta da cumulatividade, e que, segundo dados da Abrasf, que é a Associação das Capitais que está contra a reforma, 90% da arrecadação do ISS vem das operações B2B. Eles dão esse dado como um dado bom, do ponto de vista de facilidade de arrecadação. Mas, do ponto de vista econômico, é uma catástrofe, porque é exatamente onde está todo esse custo, esse resíduo de imposto que a gente não vê e que traz ineficiência alocativa, como o Bernard colocou. Então, do ponto de vista de dificuldades com os municípios, já que com os estados, como bem a Melina colocou, a gente ultrapassou essa dificuldade, é muito sutil a argumentação do quão ruim é um imposto como o ISS, que incide, por exemplo, sobre tecnologia, que é o principal insumo para qualquer atividade econômica que queira ser competitiva, especialmente para a indústria. E como as capitais, claro, que cobram o imposto na origem, devem perder mais dinheiro do que ganhar em relação aos dados de consumo, essa, de fato, com os municípios é uma discussão bastante difícil, e talvez diferente dos estados, uma discussão em que estão mais presentes as categorias dos auditores fiscais e das secretarias de finanças do que os próprios prefeitos. Eu, particularmente, não vi os prefeitos muito engajados nessa discussão, como vi os governadores. A construção civil é uma das
dos setores que mais gosta do ISS, porque eles acham muito fácil de pagar, acham baixo e não conseguem ver o custo que o ICMS representa na aquisição de todos os materiais, né? Eles vão fazendo alguns puxadinhos nas legislações, e isso é engraçado notar, como mesmo com uma legislação tão irracional, a gente começa a fazer alguns puxadinhos que racionalmente vão levar para o modelo do IVA. O ISS começou agora a ter alguns serviços que vão ser, cujo imposto vai ser cobrado no destino. A gente tem, por exemplo, na construção civil, você pode deduzir da base de cálculo do ISS as subempreitadas. O que é isso? É um jeitinho para você não ter cumulatividade. As pessoas não percebem, mas a gente começa a migrar para um modelo que racionalmente é um modelo de destino e um modelo não cumulativo. Mas, de fato, essa ainda é uma discussão que a gente vai precisar enfrentar. E a última, quando eu digo assim, a última grande resistência, é de tanto responder pergunta e participar de evento de reforma tributária nos últimos 10 anos, eu particularmente fui notando, é com relação à transição. Não a transição para o destino, da origem para o destino, que essa discussão entre os entes federativos, especialmente entre os estados, está muito mais azeitada, mas para os contribuintes. Quando a transição de 10 anos foi pensada no CECIF, o Bernard bem colocou que a ideia era trazer previsibilidade para o ambiente de negócios e preservar minimamente, do ponto de vista institucional, a segurança jurídica no país. Você tem investimentos feitos com base em todas as regras atuais, e quando você muda as regras, claro que o retorno do seu investimento pode não ter acontecido ainda. Então, você tem um prazo tanto para se adaptar para o novo imposto, como para, enfim, ter os seus investimentos feitos preservados e, claro, calcular um novo investimento já com base nessa perspectiva, nesse novo cenário. Só que a minha percepção é de que esse prazo inicial de 10 anos, ou um prazo mais longo, qualquer ele que seja, ele não convence quem tem incentivo fiscal, porque continua querendo ter. Então, de algum modo, você diz o seguinte, olha, você tem, você vai deixar de ter, eu vou esperar você ter o retorno do seu investimento, e depois a gente muda o cenário, não convence ninguém que tem incentivo fiscal. E, por outro lado, deixa os contribuintes que não têm essa perspectiva, essa visão, bastante descontentes. Então, na verdade, hoje, e do ponto de vista de desenho do tributo, é relativamente irrelevante o prazo de transição. O que a gente vai precisar, claro, é de prazo para aprovar a emenda. Depois de aprovar a emenda constitucional, você precisa criar a estrutura administrativa do novo imposto, precisa aprovar a lei complementar, precisa aprovar regulamento. Então, assim, menos do que 4 anos, eu acho muito difícil que isso tudo aconteça. Mas a bem da verdade é que o prazo de transição, que a gente, razão pela qual o prazo de transição foi pensado, acabou que não convenceu nenhum dos dois lados. Mas a boa notícia no final é que me parece que todas essas 3 grandes resistências têm muito mais de dificuldade de diálogo do que dificuldade de, por exemplo, mais dinheiro da União. Talvez nos estados ali exista alguma negociação para o Fundo de Desenvolvimento Regional, sem dúvida, ou uma grande oposição com relação à migração para o destino, que já foi o tema da reforma tributária há muitos anos, quando o Bernard começou com isso em 2007, 2004, 2007. Então, essas resistências de hoje são muito mais, me parecem, desconfortos e um desconhecimento natural da gente no Brasil de como o tributo vai funcionar, do que propriamente resistências difíceis de ultrapassar do ponto de vista técnico. Porque, do ponto de vista técnico, as dificuldades que foram visualizadas lá atrás foram dissolvidas com as propostas que existem hoje, que são a migração da origem para o destino do lado federativo e a rediscussão de incentivos fiscais, que já está acontecendo no ICMS há muito tempo, e acho que todo mundo está convencido de que não tem mais saída, especialmente agora que os estados perderam receita por conta da redução federal do imposto estadual. Bom, eu acho que era isso que eu tinha para complementar com relação ao tema da reforma tributária. Melina e a Pi falaram bastante coisa, e não sei se a gente vai ter tempo ou não para o debate, mas muito obrigada aí pelo convite, especialmente ao Urair, parabéns ao Manuel e aos demais autores do livro, e fico à disposição. Muito obrigada.